Será que eu ainda sei fazer isso? Hoje eu vim aqui tirar a poeira das prateleiras deste canal para falar de um livro que eu não gostei. Que bicha chata da porra, hein? Nossa senhora! Olá, meu nome é Otávio, esse é o canal Palco de Leituras e eu queria pedir desde já para você deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e também me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu falo sobre livro em várias plataformas, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ser um prazer ter você comigo em todas elas. Hoje eu vim falar de Chain of Thorns, Corrente de Espinhos, o último livro da trilogia As Últimas Horas, a mais recente trilogia publicada pela Cassandra Clare. E como eu sei que vão perguntar, de praxe, já vou logo adiantando. Não, você não deve começar os livros da Cassandra Clare por esta trilogia. Inclusive, esse vídeo vai estar recheado de spoiler. Eu vou dar spoiler de tudo. Então, se você não leu Instrumentos Mortais, se você não leu As Peças Infernais e se você não leu a trilogia As Últimas Horas completa, incluindo esse último livro aqui, talvez tenha spoilers que você não gostaria de ouvir. Recomendo que vá assistir algum outro conteúdo do canal. Eu sempre falo que é fundamental a gente equilibrar as nossas expectativas com aquilo que o livro tem para oferecer pra gente. Isso é fator determinante na experiência que a gente vai ter com a leitura. Exemplo, se eu não gosto de thriller, para que eu vou pegar um thriller e vou tirar da estante para ler? A probabilidade de eu não gostar desse livro é muito grande. Geralmente, quando tem uma continuação que é muito aguardada, esperar passar um pouquinho o hype, deixar a poeira baixar, porque você pode ter uma experiência mais sóbria com esse livro, e aí esse hype atrapalha um pouco. Pois bem, fiz tudo isso. Esse livro aqui foi lançado em fevereiro, eu só li agora em julho, esperei passar o hype, esperei a poeira baixar, né? Fiz todo aquele passo a passo para não dar com a cara na parede e não adiantou nada. Foi ruim do mesmo jeito. E aí, na verdade, ele não foi nenhum livro ruim. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Ele foi um livro preguiçoso. Eu senti que a Cassandrinha estava com preguiça no conceber, no desenvolver, no conduzir as teias dramatúrgicas desse livro. Vamos entrar nos pormenores agora. De novo, caso você tenha ficado de curioso até aqui, os spoilers vão começar. A gente começa o livro acompanhando os núcleos que os personagens estão inseridos do ponto onde a gente parou no livro anterior, no livro 2, Chain of Iron, Corrente de Ferro, que acaba assim, num surto sem fim, um monte de ponta solta que você fica pensando, meu Deus, o que a Cassandra Clare vai fazer com esses personagens? E o início de Chain of Thorns, de Corrente de Espinhos, é isso. Você reencontrando esses personagens, você relembrando de onde foi que a história parou. E essa coisa de você lembrar é meio que para fazer um recap do que rolou no livro anterior, porque o tempo de lançamento entre um e outro foi relativamente grande, então acho que a autora fez isso para ajudar a gente a relembrar. É uma delícia reencontrar esses personagens. O livro começa com essa sensação maravilhosa de voltar para o universo Caçador de Sombras, de reencontrar esses personagens. Acho que todo mundo que leu essa trilogia se apegou muito aos personagens, são figuras muito queridas, e reencontrá-los é uma sensação muito boa. Então o livro começa com esse gostinho de nostalgia e você fica, meu Deus, vai ser muito legal, ai, eles estão aqui de novo. É uma sensação de reencontrar bons amigos. Eu acho que todo livro da Cassandra Clare, como o universo é muito extenso, tem um pouquinho disso, né? Dessa sensação de voltar para esse mundo. O que em fantasia não só é bom, como é fundamental. Mas só isso não sustenta o livro. Como eu falei, a gente vai revisitando esses personagens por núcleos. A gente tem um núcleo que é apresentado logo inicialmente, que é o núcleo do James, do Will, da Lucy, do Jesse e do Malcolm Fade. Esse núcleo vai acompanhar a trajetória da Lucy em ressuscitar o Jesse. No início desse livro, o Jesse já voltou à vida, ele não é mais um fantasma. A Lucy fugiu com o Malcolm e com ele para uma cabana no sul da Inglaterra. E o Will e o James e o Magnus Bane, tem o Magnus Bane nessa história também, tá? Muito importante. Estão indo atrás dela pelo país para tentar descobrir onde foi que ela se escondeu com o feiticeiro e com o fantasma do Jesse.
Paralelo a isso, a gente tem Cordelia e Matthew em Paris, que pra mim foi um núcleo muito chato. Essa relação deles pra mim nunca fez sentido, seja de amizade, seja de crush. Eu acho uma relação muito fundamentada na falta de comunicação, que é um problema sério. A gente vai chegar nele mais pra frente. Porém, a gente acompanha esse núcleo também, eles dois ali estreitando esses laços, tentando entender qual é esse limite entre amizade e crush. Alguns núcleos que aparecem pouco nesse início, mas que me chamam muita atenção. Thomas, Christopher, Alastair, Anna e Ariadne. Aqui a gente tem 2 casais que estão em crise. Aliás, todos os casais estão em crise no início desse livro. A gente tem o Thomas e o Alastair ali nesse chove não molha, muito inseguros na coisa de engatar num relacionamento. A gente tem a Anna e a Ariadne sendo muito influenciadas por fatores externos, questões com família, questões dentre elas mesmas, com medo também de retomar esse relacionamento. O Christopher dançando ali no meio desse monte de gente, tadinho, ele fica meio à deriva nesse começo. E também nesse perfil de estar meio à deriva, a gente tem a Grace. A Grace está presa na Cidade do Silêncio, depois do James ter denunciado ela pra Clave por conta da questão toda do bracelete e dos feitiços e das coisas erradas que ela fez. E aí, já nesse começo, a primeira coisa que me incomoda, e que me incomoda muito, é, de novo, o núcleo Cordelia e Matthew. Porque eu acho muito incoerente essa coisa deles terem fugido pra Paris juntos, deles estarem na cabeça do Matthew vivendo uma lua de mel de amantes e na cabeça da Cordelia tá vivendo uma viagem pra fugir de todos os problemas que ela não tem como resolver no momento. Isso pra mim foi muito chato. Eles ficam muito tempo fingindo a verdadeira realidade dessa relação, fingindo que, estamos aqui, tudo bem, taranã, vamos ali, vamos passear, vamos comprar vestido, vamos não sei o quê, até que eles vão num cabaré e uma vidente, uma feiticeira vidente, tem uma premonição em relação ao Belial. E aí, a partir disso, essa relação se chacoalha, eles voltam a si e pensam, tem todo um mundo lá onde a gente vive esperando pela gente. A gente não pode continuar com isso, ou a gente volta agora, ou a gente não volta mais. E aí, a partir desse choque de realidade, eles decidem ficar pra ver como é que vai ser. Decidem ter aí um breve momento como amantes. E eu achei isso coerente em certa medida, mas sabe quando assim, não é isso que a gente queria? Logo de cara, essa coisa do Matthew ficar com a Cordelia de beijinho em Paris, isso já me incomodou. Me incomodou nem porque não era o que eu queria, mas me incomodou porque eu pensei assim, isso vai dar muita merda. E deu muita merda. Acompanhando os outros núcleos, o Will e o James e o Magnus conseguem achar a Lucy, conseguem convencê-la a voltar para Londres. E aí é muito legal ver o Will aqui nessa trilogia, todo tiozão do pavê, sabe? Pai de família, não sei o que. É muito legal reencontrar ele dessa forma. O Christopher começa a inventar as mensagens de fogo, e aí ele já ganha uma relevância dramatúrgica e passa a viver menos em função do Thomas, do Alastair e dos outros amigos dele. Nisso, ele começa a se encontrar com a Grace e eles engatam ali uma amizade, o que é bem bonitinho. Não só bonitinho, mas fundamental para uma coisa X que acontece na frente. Vamos devagar. Enfim, a construção dos arcos dramáticos dos personagens, nesse primeiro momento do livro, é feita de uma forma para conduzi-los todos a estar no mesmo espaço, no mesmo núcleo novamente. Então a gente pega todos esses finais do segundo livro que ficaram meio soltos e a gente junta numa trama central e o livro vai correr a partir daí. E é muito importante pontuar que essa trilogia, a trilogia das Últimas Horas, é uma trilogia sobre desenvolvimento de personagens. É muito mais sobre acompanhar o crescimento dessas figuras ao longo da história do que grandes acontecimentos de ação e etc. O fato de eu ter achado o livro concebido de maneira preguiçosa não tem a ver com o fato dele ser um livro sobre personagens. Tem a ver com a forma que a Cassandra Clare colocou esses personagens pra gente, as decisões que eles tomaram, a forma como eles agiram e etc, 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 tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gosto de falar isso porque muita gente vai pra essa trilogia esperando ação. Instrumentos Mortais é uma série da autora que eu acho que tem muita ação. As Peças Infernais, contudo, que é mais comedido, ainda tem bastante coisa. Aqui não. Aqui geralmente acontecem
menos coisas durante os livros. É uma trilogia sobre desenvolvimento de personagem. Para mim, o livro bate no iceberg quando o James decide não contar para Cordelia que a Grace enfeitiçou ele com o bracelete. Esse plot da falta de comunicação, dependendo da história, ele funciona. E ele funciona bem. Só que nesse caso, além de, pra mim, ter sido uma escolha preguiçosa a Cassandra Clare fazer isso, porque tinha tantas possibilidades pra ela explorar nessa história, tinha tantas possibilidades pra ela explorar nesses personagens, aí ela escolheu reciclar o plot do trisal que não se comunica. Ai, pelo amor de Deus, não rolou. Não rolou. Em Peças Infernais, ela enfia um trisal que não se comunica, só que isso não dura tanto tempo, e quando eles se resolvem muito bem. Eles se resolvem de uma maneira muito crível pra você. Aqui, não. Como eu disse, o James resolve esconder isso da Cordelia e de todo mundo, e aí quando você não fala, você abre margem para uma série de suposições, e aí a Cordelia começa a supor um monte de coisa e tomar atitudes e decisões baseado nas coisas que ela supõe e não como de fato as coisas são. E com isso, o Matthew também, e aí ele, que já era uma pessoa problemática, se torna uma pessoa insuportável e começa a brigar com o James. Então tudo vira uma grande sopa de falta de comunicação. E de novo, até aí, usar isso como artifício de desenvolvimento, ok. Escolha preguiçosa? Escolha preguiçosa. Mas não satisfeita em fazer uma escolha preguiçosa, ela esgarça, ela arrasta, ela estica isso livro afora, assim. Mais de 60% do livro consiste em os personagens não se comunicando em todos os aspectos. James, que não se comunica com a Cordelia e com os amigos que foi enfeitiçado. Cordelia, que começa a supor um monte de coisa e age errado com a Lucy, que também começa a supor um monte de coisa em vez de conversar com a Cordelia. E a Lucy começa a supor um monte de coisa com o Jesse, e aí deságua na Grace, que deságua no Christopher, que deságua no Thomas, que deságua no Alastair. E vira meio que um ninho de gato, assim, sabe? E aí, muito mais pra frente, lá pra quase 80% do livro, que isso começa a se resolver, que isso começa a se diluir. Aí o James conta que foi enfeitiçado, aí a Cordelia entende, aí eles acolhem o Matt, aí várias coisas começam a fazer sentido. Aí a história ganha uma pequena agilidade. Aí você fala, opa, conversaram, vamos resolver. Thomas e Alastair resolvem ficar juntos. Anna e Ariadne não ficam juntas, mas começam a falar mais sobre o que estão sentindo. E aí o livro ganha um outro fôlego. Mas aí o livro já tinha batido no iceberg, correto? Quem assistiu Titanic vai acompanhar meu raciocínio. O livro bateu no iceberg. Ele começou a encher de água. Conforme ele começou a encher de água, ele começou a afundar. E aí, quando ela escolhe colocar os personagens para conversar, para resolver a situação, o livro já tá muito cheio. A proa já tá quase beijando a água. E aí, o que acontece? O livro parte no meio para naufragar quando ela resolve matar o Christopher. Quando ela resolve matar o Christopher, eu fiquei assim, mulher, o que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tudo bem, eu entendo que livro de fantasia, geralmente alguém precisa morrer pra fazer sentido as coisas, pra não virar o balão mágico, o show da Xuxa. Eu entendo isso. Mas logo o Christopher, eu acho assim, que o garoto tava ali em função de todo mundo. Quando ele começa a ter uma autonomia dramatúrgica que vem muito da Grace, que também ficou à deriva, mas a gente vai falar dela daqui a pouco. Quando ele começa a ter uma relevância, uma autonomia dramatúrgica, ela vai lá e mata ele. De novo, por preguiça. Ela poderia ter pensado melhor. Vou matar o Matthew, por exemplo. Eu acho que teria sido muito mais impactante. Apesar de eu, particularmente, já esperava que era o Matthew que ia morrer. Então a morte dele não ia me pegar tanto de surpresa. Mas dramaturgicamente, emocionalmente, ia trazer outro impacto pra história. Mas não, ela resolve matar o Christopher. Não desenvolve essa morte, esse luto, porque ela fez isso, sei lá, nos últimos 40% do livro, não dava tempo de desenvolver, então é tipo, ah, nosso amigo morreu, legal. Vida que segue, batalha acabou.
Gente, beleza, morte do Christopher. O navio afundou, já não há nada que possa ser feito para salvar. Os poucos sobreviventes que ainda habitam a superfície. Grace, coitada, ela é capa do livro, mas ela não tem relevância nenhuma nesse livro praticamente. Ela ficou mais da metade do livro presa. Quando ela é solta, é pra fugir da mãe, que é a Tatiana louca. E aí, quando ela foge da mãe, ela começa a se aproximar do Christopher. E aí a gente acha que alguma coisa vai acontecer. E aí o Christopher vai lá e morre. E ela volta a ficar à deriva, sendo praticamente um fantasma do Jesse, do James, daquela galera e de todas as mágoas que ela carrega por conta dos erros que ela cometeu pela influência da mãe. E a Grace era uma personagem riquíssima, que no segundo livro a gente começa a ver uma redenção. Aqui nesse livro a gente conclui essa redenção, e não é uma redenção na sua cara, ai, olha como é que ela é legal agora, aceitou Jesus. É uma redenção pouco a pouco, no detalhe, e a Cassandra Clare joga isso fora de novo, por preguiça de desenvolver. Aí a gente chega no que eu acho que eu gostei, que foi a redenção do Matthew. No final, ele entende os erros que ele cometeu, conversa com a família, conversa com o James, fica tudo bem. Eu acho que se tem um personagem que teve um desfecho coerente e interessante, esse personagem foi o Matthew, porque ele foi do fundo do poço a recuperação de uma maneira muito crível, muito aceitável. Eu entendi porque ela escolheu não matar ele, para trazer uma mensagem de esperança, e isso funciona muito, gostei. O final é levemente interessante, tem uma batalha ali que engaja, a morte da Tatiana foi muito legal, achei super da hora ela morrer pelas mãos da Cordelia. A forma como Belial é derrotado também é muito legal. Acho que o final se arrasta um pouco naquela coisa de vai pro inferno, volta do inferno. Não quero ir pro inferno. Você vai sim. Até matar o cara de fato. Mas ainda assim funciona. Há aquela coisa meio Scooby-Doo de todos os adultos fugirem para os adolescentes resolverem o problema. Me incomoda um pouco, mas é do gênero, é do livro, enfim. Quanto a isso, não há nada que se possa fazer. E ainda tem o plot da Lilith, que é a coisa da Cordelia ser paladin da Lilith, que se arrasta e se arrasta e se arrasta, livro afora, e você fica assim, meu Deus, o que vai ser feito com isso? Chega uma hora que você simplesmente se conforma. Tá, a Cordelia vai ser paladin da Lilith, e é isso aí. Nada vai ser feito, vamos seguir assim. Mas até que isso se resolve de uma certa maneira, não necessariamente interessante. Acho muito Deus Ex Machina. Ela faz a Lilith prometer lá alguma coisa, né? Engana a Lilith, e a Lilith acaba se enrolando na própria mentira, na própria promessa, o que a gente consegue ter uma brecha para libertar a Cordelia desse título de paladin. Mas eu, sinceramente, esperava uma resolução mais envolvente, mais inquietante, principalmente pelo fato de que a gente já viu a Lilith lá em Instrumentos Mortais, aí reciclar o mesmo demônio de novo. Ai, gente, só Jesus. E é isso, gente. Chain of Thorns, Corrente de Espinhos, é um livro que nada e morre na praia. É um livro que tinha tudo para ser um livro assim, sabe? Boca de se fuder. E é um livro ok. É um livro regular. Essa foi a minha experiência com esse livro. Eu concordo que esse livro não me pegou nos melhores dos meses, relacionado à minha vida pessoal, muitas questões de saúde mental e etc. Mas não acho que isso tenha sido fator determinante para que a experiência tenha sido tão aquém do que eu esperava. Eu acho que ele, de fato, é um livro fraco, principalmente se comparado aos livros anteriores dessa trilogia, que são livros magníficos em termos de escrita. Esse aqui é bem fraco. Não acho que tenha sido expectativa, porque eu não li esse livro com expectativas grandes. Eu li esse livro para concluir a trilogia, e mesmo assim, por alguma razão, ele não funcionou. Essa conversa foi meio sem pé nem cabeça. Desculpa se em algum momento esse vídeo tenha ganhado um tom um pouco mais quente, eu acabo me exaltando. Você que já leu, comenta aqui embaixo o que você achou, como foi a experiência para você. Eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.